Olá, turma! Estamos começando agora mais uma das nossas aulas da disciplina de Épica, né? A disciplina cujo centro das nossas discussões, né, cujo objetivo está em trabalhar, abordar um pouco, conhecermos um pouco dessas literaturas épicas do mundo greco-latino, né? Então, aula passada nós finalizamos o primeiro módulo, cuja discussão, né, eu trouxe uma discussão introdutória, né, e teve como ponto de partida as relações que há entre mito, educação e a literatura, né? Então a gente trouxe aí algumas abordagens, algumas reflexões nesse sentido. Hoje nós estamos introduzindo um novo módulo, né? Um módulo aí que a gente vai começar com a obra aqui, ó, Teogonia de Hesíodo, né? Então, por quê? Primeiramente, quero dar uma justificativa a vocês pelo fato de eu introduzir a disciplina com essa obra, né? Existem dois motivos. O primeiro deles é que ela é uma obra relativamente pequena. Uma obra composta aí com pouco mais de 1020 versos, ela tem 1022 versos, e isso é bem inferior, né? Bem pequeno, mesmo em relação, por exemplo, às obras que deram o pontapé inicial na literatura arcaica, que foram a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada tem a média de uns 15 mil versos, né? A Odisseia tem a média de uns 12 mil versos. A obra de Hesíodo é relativamente pequena, né? Teogonia tem 1022 versos e o Trabalhos e Dias, que é a obra também de Hesíodo, tem uma média de uns 800 e pouquinhos versos. Então, são duas obras muito pequenas que dá para a gente ler em um lance de tempo e muito prazerosas, pelo menos para mim, né? Eu gosto muito dessas obras. São obras que têm uma capacidade didática muito grande e por isso que Hesíodo também é reconhecido como o poeta didático-pedagógico, né? As obras dele, apesar de serem reconhecidas como obras épicas por suas características, por sua estrutura, é reconhecida também como uma obra didático-pedagógica, exatamente por sua natureza organizada, né? Sua natureza didática, né? E Hesíodo é um grande nome também da literatura épica, né? E, na verdade, é o segundo grande nome, claro, porque não podemos nos desfazer do expoente da literatura grega, que é o Homero, né? Com as suas obras que deram início, por isso que ele é conhecido aí como o pai da literatura. A Teogonia é escrita, né? Hesíodo vai escrever a Teogonia entre o século 7, 8 ao século 7 a.C., né? Ele nasceu nessa faixa de tempo, no período arcaico, né? Numa região chamada Ascra, e lá ele cresce com seu irmão, né? Seu pai perdeu muitos de seus recursos, né? E ficaram muito pobres. Ele tem uma vida relativamente modesta. Após a morte do pai, o irmão e ele vão brigar por uma herança, né? Na verdade, essa herança deveria ser dividida para dois, né? E isso, sobre essa parte biográfica do poeta, a gente vai encontrar inclusive no Trabalhos e Dias, né? Muitos dessas questões pelas quais Hesíodo passou, né? Ele vai utilizar um pouco dessa sua vivência, dessa sua experiência e vai transpor para a sua literatura, mas com uma finalidade muito interessante, né? Ele vai falar de ordem, né? Então, voltando à história, Hesíodo vai, né, tentar dividir com o irmão essa herança, contudo, através dos reis comedores de presentes, né, como ele chama lá no Trabalhos e Dias, ele vai perder essa herança e Pérses vai engolir toda, né? Então ele vai tomar para si, mas devido à preguiça e à falta de disposição de Pérses em ser um homem justo, um homem digno, um homem trabalhador, Pérses acaba perdendo tudo e vai intimar Hesíodo a recebê-lo e ajudá-lo, né? Na verdade, ele ameaça Hesíodo para que Hesíodo o ajude, né? E ele acaba ajudando. E um das pontos que ele usa para ajudar Pérses é a obra Trabalhos e Dias, né? Em que ele vai ensinar como é que se trabalha. Como o trabalho é positivo para o homem e estabelece uma perspectiva de moral, de ética e sobre a justiça, né? Então, essas obras de Hesíodo têm muito dessa coisa da ordem, da justiça, né? De buscar vamos dizer assim, uma ascensão
na mente, uma ascensão na moral do homem, né? A Teogonia é uma obra escrita antes de Trabalhos e Dias e, segundo a biografia de Hesíodo, né, a Ascra, a região onde ele vivia, ficaria perto do Monte Helicon, que é um monte, nós vamos ver na Teogonia, é um monte dedicado à morada das musas, né, as deusas aí responsáveis pela palavra cantada, né, por inspirar os poetas a cantarem. Então, aí Hesíodo teve vamos dizer, essa percepção muito interessante, né, de construir uma obra com essa ordem, né, com esse valor pedagógico. E o segundo ponto pela qual eu escolhi essa obra é pelo fato exatamente da ordem, porque, veja, a gente conhece, a gente sabe que a mitologia grega, né, é um composto muito vasto de mitos, né? Às vezes é muito difícil organizar a quantidade de mitos que a gente conhece por nomes, por histórias, enfim, não tem como organizar. Primeiramente que os mitos não têm possibilidade alguma de serem organizados cronologicamente, porque a ideia é que o tempo que há nesse universo mitológico é um tempo primordial, então não tem como você estabelecer uma ordem cronológica humana para esses mitos. Contudo, Hesíodo vai tentar dar uma ordem para eles, né? Hesíodo vai trabalhar com a origem dos deuses. Ele vai falar de origem, ele vai estabelecer um passo a passo, vamos dizer assim, na constituição desses mitos que a gente conhece, aí que a gente já ouviu falar demais, né? Então, é através dessa organização que a gente vai conseguindo estabelecer vamos dizer assim, uma linearidade, né, na nossa mente acerca desses mitos. Lembrando que, apesar de estabelecer uma ordem, a Teogonia não trabalha com a cronologia, certo, pessoal? Então, vocês vão encontrar aqui, quem for ler, não, vocês todos vão ler, né? Então, na hora que estiverem lendo, vocês vão encontrar aqui muitas incongruências temporais, mas isso faz parte da construção dos mitos, certo? Então, primeiramente, né, vamos falar algumas generalidades aqui sobre a poesia arcaica, né? Primeiramente, pessoal, a palavra arcaica vem de arqué, do grego, que não significa algo ultrapassado, algo que está fora da validade, né? A palavra arqué significa origem, né? É o princípio inaugural das coisas, é de onde parte todas as coisas. Então, em se tratando da poesia arcaica, a gente poderia dizer que o arqué aí funciona como uma espécie de princípio que inaugura a experiência literária, né? Então, que dá uma função, uma natureza e um sentido para a obra literária. Então, a gente tem que ajeitar isso na nossa cabeça, porque às vezes a gente atribui muito à palavra arcaica a ideia de velho, e não é isso. Arcaico é a base. E da base a gente já vai ter várias ramificações, mas essas ramificações sempre estarão usufruindo, né, filtrando aquilo que recebe da base, né? E o período arcaico é esse período em que a poesia arcaica tem vamos dizer assim, a primazia. Poesia arcaica com base na oralidade. Por isso que a figura central, a figura principal no período arcaico é o aedo, né? A figura essencial, porque ele funciona ali como fazedor desse poema oral, né? O fazedor dessa comunicação que os homens têm com os deuses, né? Dessa informação que os deuses têm a oferecer para os homens. E assim estabelecer uma ordem social, uma ordem cultural, uma moral para si. Então a gente tem aí uma visão de mundo e uma consciência social. Daí, da união dessas duas coisas, da visão de mundo e da consciência social, nós temos o nascer do poeta, né? E o poder desse poeta está exatamente nessa ultrapassagem dos limites que os homens comuns, vamos dizer assim, né? Os cidadãos, os homens que convivem nesse universo social, não ultrapassam. E esse limite é exatamente falado, né, mostrado por Hesíodo na Teogonia. Por isso que é importante a gente falar. Então, na Grécia arcaica, sempre existiu essa necessidade de se estabelecer um estatuto da literatura. E o que é esse estatuto? Esse estatuto está embasado em 3 pontos, né? O estatuto do poeta,
que é entender o lugar dessa figura na literatura e na sociedade. O Estatuto do Poema, que é apresentar esse processo de composição literária, e o Estatuto do Poético, que é entender as finalidades do gênero literário, né? Até então não discutidos, porque a gente entende que a ideia de gênero literário vai ser estabelecido só com Aristóteles, né? Mas aí entender essa finalidade da épica. Então, tomando por base essa necessidade da Grécia arcaica, né, de estabelecer esse estatuto para a literatura, a gente vai entender que essas obras têm por base certas poéticas explícitas. Poéticas aqui, pessoal, quando eu falo, é a mesma ideia de poéticas que a gente vê em a poética de Aristóteles, que é essa coisa da construção literária, entender a construção literária. E como se dão essas poéticas implícitas dentro da obra? Através dos enunciados metalinguísticos, né? O poeta reflete, em sua própria obra, o ato de fazer, o ato de criar. E é aí que a gente vai trabalhar dentro da obra de Hesíodo. Por quê? Porque nos 115 primeiros versos da obra, o proêmio, né, o hino às musas, no hino às musas, nós vamos encontrar exatamente esses três pontos, essas três partes, né, esses três, vamos dizer assim, bases do Estatuto da Literatura. O Estatuto do Poeta, o Estatuto do Poema e o Estatuto do Poético. E por que isso, né? Veja, primeiramente, a literatura grega arcaica, né, trata de pessoalidade. O que é isso? Se a gente for colocar aqui uma comparação, vamos trazer aí um pouco da Bíblia, né? Gênesis. Se a gente for ler o Gênesis, a gente encontra uma terceira pessoa narrando as histórias, né? Há um grau de impessoalidade, ou seja, primeiramente, o poeta não se envolve, você não entende o lugar do narrador, porque ele, na verdade, é virtual, ele não existe. Tanto que nas línguas antigas, né, e isso é bem interessante, nas línguas antigas, a terceira pessoa não existe, né? É a não pessoa. Então, por isso que a terceira pessoa sempre precisa de um nome, porque ela não existe de fato, né? O que existe é primeira e segunda pessoa para os gregos, para os romanos, enfim, na língua grega e na língua romana. E posteriormente, né, com o avanço da língua, a gente vai encontrando aí, pela necessidade da língua, vai encontrando essa terceira pessoa surgindo, né? A terceira pessoa do singular e do plural. Mas na poesia, né, vamos entender aí a Bíblia enquanto literatura, derramando o nosso olhar para a palavra de Deus, né, para a Bíblia, enquanto literatura, tá? Há uma impessoalidade, não há um envolvimento do poeta com o que está sendo dito, nem há uma relação de, vamos dizer assim, do enunciador para o interlocutor. Não há essa relação, né? Já na poesia grega, arcaica, nós vamos encontrar isso com frequência, pelo estatuto que a gente viu, né? O tripé do Estatuto da Literatura. A gente vai encontrar um poeta, né? Uma primeira voz, e aí a gente já sabe que existe um enunciador, alguém que passa essa informação. A gente vai encontrar uma segunda pessoa, né? Esse interlocutor, que muitas vezes pode ser o público ou algum interlocutor dentro do próprio texto, né? Então a gente tem esse grau de pessoalidade, de aproximação do poeta com a sua obra, né? Então a presença da primeira pessoa é o sujeito da enunciação, né? E temos aí uma forma interrogativa, isso é bem interessante, que estabelece esse contato da primeira pessoa, do enunciador, com o interrogado, né? Então aí temos a presença da segunda pessoa. Então esses são alguns aspectos gerais da poética, tá? Eu estou só dando aqui uma abertura inicial para que vocês entendam mais ou menos como funciona essa obra. Um outro ponto que a gente pode falar são as marcas orais, né? As marcas orais dentro dessa obra, né? Existem expressões formulares, frases prontas, né? Existe uma expressão que se repete muito, que é o dios aigikoios, que é Zeus porta égide. Então tem muitas expressões formulares que se repetem o tempo todo, né? Então eu vou parar o nosso vídeo aqui, tá? Que a média é 15 minutos.
e daremos continuidade a essa discussão no próximo vídeo.